Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, quando se fala de nomeações para cargos de dirigentes intermédios e superiores da administração pública, não faltam, quer ao PS, PSD, CDS, PP, anúncios de moralização e declarações de que é necessário acabar com as nomeações partidárias na administração pública. António Guterres disse "No jobs for the boys", mas apesar das críticas feitas, normalmente durante o período das eleições, depois das eleições, as nomeações continuaram nos sucessivos governos, sejam eles do PS, PSD, com ou sem o CDS-PP. Depois surgem as alterações à lei que seguem a máxima "é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma". E as nomeações continuam porque as alterações à lei nada ou pouco alteram. Um dos últimos episódios deste filme deu-se logo depois das eleições de 2005. O governo PS dizia, com enorme propaganda, que era preciso moralizar a administração pública, que a escolha dos dirigentes de topo da administração pública não pode depender de nomeação, do cartão partidário, mas sim de um concurso que avalie, entre aspas, o mérito e a competência. A verdade é que não foi nada disto que aconteceu. A alteração à lei, então proposta pelo PS, criou uma exceção que permite que mais de 50% dos lugares de topo da administração sejam escolhidos por nomeação e não por concurso. Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. Nessa altura dissemos, em 2005, na verdade, quando as exceções previstas abrangem mais de 50% da atividade da administração pública, então a exceção é a regra. E demos como exemplo que mantém-se atual. O exemplo era da saúde. Se pode compreender a necessidade de haver nomeações para as administrações regionais de saúde, já nada justifica as nomeações para os diretores dos hospitais, centros de saúde e respectivas extensões. Tal só pode-se explicar com a necessidade de saciar o aparelho partidário do Partido Socialista, dizíamos na altura. Hoje é o PSD e CDS que querem saciar os seus aparelhos partidários. Hoje é o governo PSD e CDS que apresenta um diploma que mantém as exceções e os alçapões que permitem nomeações para mais de 50% da administração pública. E só a gula ou a vontade de chegar ao pote justificam estas opções. Exatamente. Assim, a proposta de lei que hoje se discute não é nada mais, nada menos do que uma ação de propaganda que visa criar a ilusão que o Governo quer alterar as regras de nomeação dos altos cargos dirigentes da administração pública. As palavras do programa do Governo PSD, que diziam que o PSD compromete-se também em despartidarizar o aparelho de Estado, que o Governo PS levaram ao extremo, as palavras pomposas do Ministro Miguel Relvas, que afirma que estamos a escrever uma nova página da função pública, ou mesmo as declarações do atual Primeiro-Ministro, em que afirma que serão escolhidos, que não serão escolhidos os amigos, os colegas ou os parentes, mas sim os mais competentes, já voaram com o vento e não passaram de propaganda para enganar as pessoas. Na verdade, a proposta de lei que hoje se discute permite nomeações para os cargos de direção superior e intermédia das Forças Armadas e Forças de Segurança, para os órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino, para os órgãos de gestão dos estabelecimentos do setor público da saúde, para os cargos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos institutos públicos e entidades públicas empresariais do Estado. Assim, com esta norma, mais de 50% da atividade da administração pública fica sujeita às regras da nomeação e não ao concurso, como o Governo quer fazer crer. Por outro lado, a criação de uma comissão de recrutamento e seleção para a administração pública, que apenas acompanha o processo da escolha dos dirigentes superiores e não intermédios, padece do facto desta comissão escolher 3 candidatos e depois ser um membro do governo a escolher, através de entrevista, quem fica com o lugar de dirigente. Por fim, não se percebe a ânsia de abrir as portas a candidatos sem vínculo à administração pública, quando existem pessoas capazes e competentes para desempenhar estas funções dentro dos serviços. PS, PSD e CDS partilham a ânsia, a sede de chegar ao pote, mas não é só nas nomeações partidárias que minam a administração pública que encontramos pontos em comum. O PS criou o prazo para destruir e privatizar serviços públicos fundamentais para a população. O PSD seguiu os seus passos com o PREMAC, que tem os exatos e mesmos objetivos. O PS criou o quadro de supernumerários para despedir. PSD e CDS preparam-se para utilizar intensivamente. O PS cortou nos salários dos trabalhadores da administração pública, dizendo que eram os privilegiados. PSD e CDS mantêm os cortes nos salários e preparam um orçamento de Estado que vai novamente penalizar todos os trabalhadores. Aos trabalhadores da administração pública queremos dizer que é possível, necessário e urgente um novo caminho para a administração pública que cumpra a Constituição, que respeite quem trabalha e que preste serviços públicos de qualidade para todos os portugueses.
Este caminho exige luta organizada de todos os trabalhadores para derrotar o pacto de agressão da Troika e dos seus partidos PS, PSD, CDS, PP, e nessa linha da frente de combate podem contar com o Partido Comunista Português.